Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de ecologia. Hoje nós vamos falar sobre as pirâmides ecológicas. Bom, o que são pirâmides ecológicas? As pirâmides ecológicas, gente, é a maneira da gente representar graficamente uma cadeia alimentar, seja ela de número, de biomassa ou de energia. Então, nós vamos representar cada nível trófico que compõe uma cadeia alimentar, só que na forma de pirâmide. Para tal, cada retângulo representa de forma proporcional o parâmetro a ser analisado. Então, se a gente está analisando o número de indivíduos presentes numa cadeia alimentar, então esse número de indivíduos vai ser representado proporcionalmente aí, de acordo com o tamanho do retângulo. A mesma coisa com a biomassa, a mesma coisa com a energia. Bom, então olha só, esse exemplo aqui que nós temos de uma pirâmide ecológica, tá? Nós temos aí a base da pirâmide, ela sempre será representada pelos produtores, que lembra lá na cadeia alimentar? Cadeia alimentar não é representada pelos produtores, consumidores e decompositores, sendo que obrigatoriamente a cadeia alimentar ela inicia pelos produtores. Então, se as pirâmides ecológicas é a maneira da gente representar graficamente uma cadeia alimentar, então a base dessa pirâmide obrigatoriamente será composta pelos produtores. Então vem produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários. E a largura desses retângulos ou paralelepípedos vai representar proporcionalmente a quantidade ou de número de indivíduos, ou de biomassa, ou de energia. Vai representar proporcionalmente aquele parâmetro que a gente está analisando. Bom, e aí nós temos três tipos de pirâmides ecológicas. Temos a pirâmide de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Pirâmide de número. Como o próprio nome está dizendo, gente, número. Então, nessa pirâmide, nós vamos representar graficamente a quantidade de indivíduos presentes numa cadeia alimentar. A quantidade, o número de indivíduos presentes em cada nível trófico que representa uma cadeia alimentar. Olha aí o exemplo. Tá? Então, aqui, ó. A base, como eu disse, sempre inicia pelos produtores. Então, aqui, ó, se é uma pirâmide de número, é a quantidade de indivíduos presentes em cada nível trófico. Então, 1000 plantas, que servirão de alimento para 300 gafanhotos, que servirão de alimento para 20 aves. Então, olha só, estamos representando graficamente a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Esta é uma pirâmide de número. Tem alguns casos, gente, que essa pirâmide de número, ela pode se aparecer de forma invertida. Quando que isso vai acontecer? Quando o produtor for uma planta de grande porte. Então, nesse caso, a base dela será menor do que o ápice dela. Então, ela se torna uma pirâmide invertida. Olha só. Então, aqui nós temos 3 IPs. IP é uma planta de grande porte. Então, a base dela vai ser menor. 3 IPs que servirão de alimento para 1000 besouros, que servirão de alimento para 20 aves. Então, nesse caso, a pirâmide se tornou uma pirâmide invertida, uma pirâmide de número invertida, porque a base dela é menor do que o nível trófico seguinte. Outra forma, outra condição, né, que pode a pirâmide se apresentar de forma invertida é se na cadeia alimentar tiver a presença de parasitas, como exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Desculpa, né? Esse aqui, slide está mostrando, é outro exemplo de pirâmide invertida com o produtor de grande porte, tá? Então, aqui, ó, uma árvore servindo de alimento para 200 insetos que servirão de alimento para 4 pássaros, tá? É o exemplo semelhante ao anterior, uma pirâmide de número invertida ou indireta, em que o produtor é de grande porte. E aí, como eu tinha dito antecipadamente, né, a
Outra forma que uma pirâmide de número pode se apresentar invertida é se na cadeia alimentar tiver parasita, tá? Então, ela vai aparecer dessa forma lá, ó. Uma árvore, que é uma planta de grande porte, servirá de alimento para milhares de pulgões, e esses pulgões, gente, estão sendo parasitados por diversos protozoários. Protozoário é um tipo de parasita, tá? Então, a pirâmide de número se aparece de forma invertida, ok? Então, são as duas situações em que a pirâmide de número vai aparecer invertida, tá? Se for um produtor de grande porte ou se apresentar em parasita, ok? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter a comparação de uma pirâmide de número direta e a pirâmide de número indireta ou invertida. Aqui. Olha lá, quando o produtor é de pequeno porte, olha lá, o capim, então a base dela está sendo mais larga do que os níveis tróficos seguintes. Então, aqui nós temos um exemplo de uma pirâmide de número direta. Agora, olha só, produtor de grande porte, uma planta de grande porte, uma árvore, e ainda tem parasita, então essa pirâmide ela vai aparecer de forma invertida. É uma pirâmide de número? Sim, porém, como a base dela está sendo representada por um produtor de grande porte, essa base fica menor do que os níveis seguintes. Então, ela aparece de forma, a gente fala que ela é uma pirâmide invertida. E ainda assim ela tem parasita, tá? Então, gente, as duas formas em que uma pirâmide de número pode aparecer invertida ou indireta é só quando o produtor for de grande porte e quando tiver um parasita. Fora isso, ela sempre vai se apresentar de forma direta, aí, uma pirâmide de número direta. Segundo tipo de pirâmide que nós vamos falar hoje é sobre a pirâmide de biomassa. Gente, a pirâmide de biomassa, ela vai representar graficamente a quantidade de matéria orgânica presente em cada nível trófico. Ela é muito semelhante, gente, à pirâmide de número, só que a pirâmide de número está representando a quantidade de indivíduos. E a pirâmide de biomassa vai computar a massa corpórea, a quantidade de biomassa, a quantidade de massa corpórea presente em cada nível trófico. Ela vai ser muito parecida com a pirâmide de número, ok? Bom, e aí, já que ela é tão parecida com a pirâmide de número, como que a gente vai diferenciar? Vocês vão ficar muito atentos à unidade de medida, gente, aqui, ó. Gramas por metro quadrado. Quilogramas por metro quadrado. Então, referente à massa corpórea, a biomassa, a quantidade de matéria orgânica, tá? Então, olha lá, bem parecida com a de número, né, gente? Olha lá, olha, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, né? 10.000 gramas por metro quadrado de produtor servirá de alimento para 1.000 gramas por metro quadrado de consumidor primário, que servirá de alimento para 100 gramas por metro quadrado de consumidor secundário, que servirá de alimento para 10 gramas por metro quadrado de consumidor terciário. Então, gente, nesse caso, biomassa é uma pirâmide de biomassa, porque olha, a unidade de medida dela está representando a quantidade de matéria orgânica presente em cada nível trófico. E ela é direta, olha lá, pirâmide de biomassa direta, porque a base, né, o produtor, olha, essa base ela se apresenta maior do que os níveis seguintes. Pode aparecer casos também de pirâmide de biomassa indireta ou invertida. Só que nesse caso, gente, há uma possibilidade só, tá? Que possibilidade vai ser essa? Apenas quando ela for uma pirâmide marinha, tá? Apenas nesse caso que a pirâmide de biomassa vai ser invertida.
olha só, aí o exemplo. Fitoplânctons, né, que são os produtores, são os fitos, são os minúsculas algas, né, minúsculos produtores, tá, que vão servir de alimento para zooplânctons, animais minúsculos, pequeninos animais que estão se alimentando do fitoplâncton. E esse zooplâncton servirá de alimento para peixes menores, que servirão de alimentos para peixes maiores. Então, olha só, gente, ela se tornou, né, a base dela, que é o produtor, ele é de pequeno porte. Ela se tornou, a base dela é menor. Então, ela é uma pirâmide indireta. Olha lá, ó, gramas por metro quadrado, biomassa. Não esqueçam a unidade de medida aí. Então, olha só, exemplo de uma pirâmide de biomassa, de uma cadeia alimentar de ambiente marinho, com o fitoplâncton ocupando a posição do produtor, o zooplâncton ocupando a posição do consumidor primário, os peixes ocupando a posição de consumidores secundários e terciários. Então, gente, reforçando, pirâmide de biomassa indireta ou invertida somente quando a cadeia alimentar for marinha. Olha, pirâmide de biomassa invertida ou indireta, isso só vai ocorrer quando os produtores, embora ocupem uma área extensa, uma grande área, a biomassa deles é bem pequena, como nos biomas marinhos, em que os produtores podem ser espécies de fitoplânctons que possuem massa em grama pequena, muito embora ocupem uma extensa área do território. Então, é aquilo que eu falei com vocês, né? A pirâmide de biomassa, ela só será invertida ou indireta quando ela estiver representando um ambiente marinho, uma cadeia alimentar marinha. Aí nós temos aí a comparação, né, das pirâmides de biomassa, direta e indireta ou invertida. Então, olha só, muito parecida com a de número, gente. Como que a gente vai saber se ela é de biomassa ou se ela é de número? Olhando a unidade de medida. Apareceu lá, tonelada, quilogramas, gramas, unidade de medida. Então, nós sabemos que ela é uma pirâmide de biomassa. Indireta ou invertida, olha lá, ó, somente em casos de pirâmide marinha. Fitoplâncton, que servirá, né, olha lá, 4 gramas por metro quadrado de fitoplânctons, que servirá de alimento para 20 gramas por metro quadrado de zooplâncton. Ok? Então, não esqueçam, a pirâmide de número, ela pode ser direta, e em caso dela ser indireta, ela será quando o produtor for de grande porte ou quando tiver parasita. Agora, de biomassa, ela só se apresenta invertida em uma única situação, quando a cadeia alimentar for uma cadeia marinha. Bom, por fim, nós vamos ter aí o terceiro tipo de pirâmide ecológica, que é a pirâmide de energia. Desculpa. Bom, essa pirâmide de energia, ela vai representar graficamente a quantidade de energia presente em cada nível trófico, né? Quantidade de energia que está sendo acumulada em cada nível trófico. Olha aí, também bem parecida com a pirâmide de número direta, né, gente? Então, como que a gente vai saber também, vamos diferenciar, né? Parece com a de biomassa também. Vamos olhar a unidade aqui, ó. Quilocalorias por metro quadrado no ano. Então, nós vamos ter 9.000 quilocalorias de produtor, a base sempre é o produtor, que servirá de alimento para 1.500 quilocalorias por metro quadrado, que está representando, né, o consumidor primário, que servirá de alimento para o consumidor secundário, que servirá de alimento para o consumidor terciário. 70 quilocalorias, 5 quilocalorias de consumidor terciário, tá, gente? Então, sempre olhar, elas são muito parecidas. Agora, a pirâmide de número, ela tem uma peculiaridade extremamente importante, que ela nunca, gente, ela nunca vai se apresentar da forma invertida. A pirâmide de energia, ela sempre se apresentará de forma direta. Por quê?
que elas estão representando a quantidade de energia que está passando de um nível trófico para o outro. E aí, gente, a energia, ela sempre diminui de um nível trófico para o outro. Por que isso acontece? Porque, olha só, os indivíduos eles vão usar parte da energia no seu metabolismo, uma parte será perdida para o ambiente em forma de calor e uma pequena parte, em torno de 10%, que passará de um nível trófico para o outro. Então, gente, ela nunca poderá se apresentar de forma invertida. Conforme, olha, o que eu falei para vocês, conforme o nível trófico vai se elevando ao longo da cadeia, a energia do sistema tende a diminuir ao passo que o organismo se alimenta do outro. Parte dessa energia é perdida na forma de calor para o ambiente ou utilizada para os seus próprios processos metabólicos durante o metabolismo. Portanto, olha, é extremamente importante isso aqui, gente. A energia dentro de uma cadeia alimentar tende a diminuir de um nível trófico para o outro. Se essa energia tende a diminuir de um nível trófico para o outro, a cadeia alimentar, a pirâmide de energia, ela sempre será direta. Ela nunca vai se apresentar de forma invertida ou indireta. Sempre direta. Olha aí. Então aqui está mostrando, olha, a energia contida no nível trófico dos produtores. Aí, olha só, parte dessa energia vai ser perdida para o ambiente em forma de calor, parte dela vai ser usada para o próprio metabolismo dos produtores e apenas uma parte vai passar para o consumidor primário, que também vai perder para um ambiente em forma de calor e vai utilizar também parte dessa energia para o seu metabolismo, seu próprio metabolismo. E aí vai passar uma parte para o consumidor secundário, que consequentemente vai perder essa energia em forma de calor para o ambiente e que vai consumir também para o seu próprio metabolismo, vai passar para o próximo nível apenas uma parte. Então, gente, por isso que ela nunca será apresentada de forma invertida, e sim sempre de forma direta, porque aqui está mostrando que a energia está diminuindo à medida que passa de um nível trófico para o outro, ok? Isso é extremamente importante, tá, gente? Pirâmide de energia sempre será direta. Ela está representando a quantidade de energia em cada nível trófico. E se a cada nível trófico diminui, então ela sempre será direta. Aí, ó, a pirâmide ecológica de energia, dessa forma, apresentará um único arranjo, com a base sempre maior que os demais níveis. Okay? E sempre expressa aí, igual eu falei com vocês, calorias por metro quadrado ao ano, ou ainda em quilocalorias por metro quadrado ao ano. Então a gente fica sempre atento a essas unidades de medida para a gente não confundir pirâmide de número com pirâmide de biomassa com pirâmide de energia. Sempre atentos às unidades aí de medidas expressas em cada cadeia, em cada pirâmide ecológica. Bom, outra coisa extremamente importante, gente, pirâmide ecológica e decompositores. Nós vimos, os decompositores, gente, eles não serão representados numa cadeia, numa pirâmide ecológica. E isso nós já vimos que ela não será representada numa pirâmide ecológica porque anteriormente, quando nós falamos sobre níveis tróficos, nós vimos que os decompositores, eles não ocupam o nível trófico nenhum. Por que eles não ocupam o nível trófico nenhum? Porque, na verdade, gente, eles fazem parte de todos os níveis tróficos, porque eles vão se alimentar de todos os seres vivos quando eles morrerem, né? Na verdade, não é se alimentar, eles vão fazer a decomposição da matéria orgânica presente em cada nível trófico. Então, os decompositores, eles atuam em todos os níveis tróficos. Os decompositores, eles vão atuar no nível trófico dos produtores. Quando o produtor morrer, ele que vai fazer a decomposição da matéria orgânica morta. Então, vão atuar no nível trófico dos consumidores primários, vão atuar no nível trófico dos consumidores secundários, e assim por diante. Então, gente,
Os decompositores, eles atuam em todos os níveis tróficos, por isso que eles não são representados numa pirâmide ecológica. Eles podem ser representados em um bloco à parte, tá? Não necessariamente precisa ser representado, mas se quiser representar, a gente representa ele num bloco à parte, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, olha só, os decompositores geralmente não são considerados na pirâmide ecológica, pois isso dificultaria o entendimento didático do esquema, uma vez que todos os organismos estão submetidos à ação dos decompositores, que foi o que eu falei com vocês, gente. Os decompositores atuam em todos os níveis tróficos. Ainda assim, em algumas pirâmides, os decompositores são representados como um bloco à parte, a qual está presente em todos os níveis tróficos. Então, vamos ver como que isso pode ser representado. Olha só. Então, aqui, ó, aquela mesma pirâmide que eu tinha mostrado para vocês no slide anterior, né? Produtor, servir de alimento para o consumidor primário, que vai servir de alimento para o consumidor secundário, que vai servir de alimento para o consumidor terciário. Como que eu sei que ela é uma pirâmide de energia? Pela unidade de medida aqui, ó, né? O quilocalorias por metro quadrado ao ano. Bom, e aí eu decidi representar os decompositores, onde? Aqui, ó, num bloco à parte, indicando que os decompositores vão atuar em todos os níveis tróficos. Aí, ó, bloquinho à parte, mostrando que os fungos e as bactérias, né, representando os decompositores, vão atuar em todos os níveis tróficos. Ok, pessoal? Então, a gente não representa aqui na pirâmide, a gente representa um bloco à parte. Bom, aqui nós temos um mapa mental, só para a gente relembrar, né, a aula aí sobre pirâmide ecológica. Então, aqui nós temos as pirâmides de número, característica da pirâmide de número, exemplos da pirâmide de número, né? Aqui nós temos a pirâmide de energia, falando aí um pouquinho, né, que representa a quantidade de energia em cada nível trófico. Ela nunca será invertida, importante. E aqui um exemplo de uma pirâmide de energia. Aqui nós temos a pirâmide de biomassa, também falando aí um pouquinho sobre ela, característica dela, e dando um exemplo aí sobre cada uma. Lembrando que a pirâmide de biomassa, ela vai aparecer invertida apenas quando ela for marinha, ok? Lembrando que a pirâmide de número, ela pode aparecer invertida em duas situações. Quando o produtor for de grande porte, que é o que está mostrando o exemplo aqui, ou quando tiver um parasita. Não fiz o exemplo do parasita aqui não, mas ela pode apresentar de forma invertida quando tiver parasita, ok? Pirâmide de número direta ou invertida e indireta em duas situações. Quando o produtor for de grande porte ou quando tiver um parasita. Pirâmide de biomassa vai aparecer invertida apenas quando ela for marinha, e a pirâmide de energia nunca será invertida. Por quê? Porque a energia, ela diminui quando passa de um nível trófico para o outro, ok? Então, isso é um mapa mental só para a gente relembrar nessa aula aí de pirâmides ecológicas. Bom, uma coisa muito importante aí que nós já fomos falando ao longo da nossa aula sobre cadeia alimentar, sobre a nossa aula sobre níveis tróficos e ainda hoje sobre a nossa aula de pirâmide ecológica, é o fluxo de matéria e energia. O que é isso? Fluxo é o caminho em que a matéria e a energia vão seguir aí ao longo da cadeia alimentar. Matéria nós já vimos aí, é a biomassa, é a massa corpórea, a massa corporal. E a energia também nós acabamos de falar aí, né? Essa energia passando de um nível trófico para o outro. Então, vamos ver como que vai ser o caminho, qual que é a diferença do fluxo de matéria e do fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar. Bom, então, ao longo da cadeia alimentar, ocorre transferência de matéria e de energia de um nível trófico para o outro.
Inclusive, esta é uma das definições de cadeia alimentar, né? Transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro. Como que é feita essa transferência de matéria e de energia? Vamos lá. Parte da matéria orgânica, ela é utilizada como fonte de energia. Aqui nós temos um exemplo aí. Lembrando, gente, que é extremamente importante, a energia luminosa, a energia que vem do Sol, né, a energia luminosa, o fator abiótico, ela vai entrar no mundo vivo, ela vai entrar no mundo biótico através dos produtores. Os produtores é que são capazes de captar essa energia luminosa e, através da fotossíntese, transformar esta energia luminosa em energia química, que é a produção da glicose, que é a produção do próprio alimento dos seres produtores, dos seres autótrofos, tá? Então, essa energia luminosa, ela entra no mundo vivo através dos produtores. E aí ela vai passar dos produtores para o consumidor primário, que vai passar para o consumidor secundário, que vai passar para o consumidor terciário. Então, ela sempre segue esta direção. Então, a gente fala que o fluxo, ele é unidirecional, em uma única direção. E é decrescente, ou seja, ele se perde, ele diminui quando ele passa de um nível para o outro. Essa energia, ela diminui quando passa de um nível trófico para o outro. Foi o que nós falamos lá na cadeia, na pirâmide de energia. Se perde como? Para o ambiente, em forma de calor, e também porque está sendo consumido no próprio metabolismo de cada indivíduo aí. Quando um organismo se alimenta do outro, nas relações da cadeia alimentar, há transferência tanto de energia quanto de matéria. O processo de transferência de energia começa sempre pelo Sol, pela energia luminosa, pelo que eu falei com vocês no slide anterior. A energia solar, ela é captada e transformada pelos produtores. É devolvida ao meio na forma de energia térmica pelos produtores, consumidores e decompositores. Então, gente, o fluxo, o caminho da energia, ele sempre será em uma direção, ele é unidirecional. Além disso, a cada transferência de energia de um nível trófico para o outro, há perda na forma de calor. E uma parte vai ser usada para o próprio metabolismo, que foi o que eu expliquei para vocês. Então, o fluxo de energia, ele é unidirecional e decrescente. Eu acrescentaria aqui, esqueci de colocar para vocês no slide. Fluxo de energia, ele é unidirecional e decrescente, né? Ou seja, ele se diminui quando passa de um nível trófico para o outro. Lembrando, a energia luminosa, ela é um fator abiótico, ela entra, essa energia luminosa, ela entra no mundo vivo, ou seja, no mundo biótico, através dos produtores, através do processo de fotossíntese, que é captar essa energia luminosa, transformá-la em energia química, que vai ser passada do produtor para o consumidor primário, secundário, terciário. Parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor, parte será consumida no próprio metabolismo de cada indivíduo. Por isso, ela é unidirecional e decrescente. A principal forma de entrada da energia no ecossistema é pela fotossíntese, como eu disse para vocês, né? Sempre uma parte da energia consumida pelo ser vivo para suas atividades vitais, ou seja, para o seu próprio metabolismo. Outra parte da energia perdida para o ambiente na forma de calor e apenas 10% será transferida para o nível trófico seguinte. Por isso que ela vai diminuindo quando vai passando de um nível para o outro. Então, aqui, resumindo, importantíssimo. Como a energia utilizada não é reaproveitada, vocês viram no slide anterior mostrando para vocês, ela vai passando de um ser para o outro e vai se perdendo também para o ambiente na forma de calor. Ela não é reaproveitada, então a gente diz que o fluxo é unidirecional e decrescente.
Agora vamos falar um pouquinho do fluxo da matéria. Como que será o fluxo da matéria? Qual que é a diferença do fluxo de energia para o fluxo de matéria? Então vamos lá. Bom, o fluxo de matéria na natureza ele é cíclico. O que é isso? Cíclico, ele forma ciclo. Pois nos ecossistemas, os elementos químicos que constituem a molécula que formam os seres vivos, eles circulam entre os diversos níveis tróficos, formando um ciclo de nutrientes. Então, gente, é cíclico. A matéria ela sai de um ponto, passa por vários e volta ao ponto de saída dela. Então, formou cíclico, ao contrário da energia que é unidirecional, em uma única direção. Já o da matéria, ele é cíclico, ele forma ciclo. Olha aí, ó, um exemplo, tá? Então, aqui nós temos o produtor, né, que vai servir de alimento para o consumidor primário. Então, essa matéria está passando do produtor para o consumidor primário, a matéria do consumidor primário será passada para o consumidor secundário, que passará para o consumidor terciário. Ai, tadinho do sapinho aí, olha, gente. Olha que tadinho, que dó, sempre convidei pela cobra. Que passará a sua matéria para o consumidor de quarta ordem. Bom, todos esses seres, tanto o produtor, quanto o consumidor primário, secundário, terciário e quaternário, eles serão decompostos pelos fungos e bactérias. E ao ser decomposta, essa matéria orgânica, né, a matéria orgânica do produtor, matéria orgânica do consumidor primário, matéria orgânica do consumidor secundário, terciário e quaternário, elas vão ser decompostas pelos decompositores. E aí, gente, ela será devolvida para o ambiente, que retornará ao produtor. Então, formou um ciclo, gente. Olha, a matéria, ela é reaproveitada, ao contrário da energia. A energia se perde no ambiente na forma de calor e é utilizada no metabolismo de cada ser vivo. Então, ela não é reaproveitada. Agora, a matéria, ela é reaproveitada. Ela sai do produtor, passa pelos consumidores e será decomposta pelos produtores. Ao ser decomposta, essa matéria, ela retorna ao ambiente e ela será reaproveitada pelos produtores. Então, formou um ciclo. Por isso que o fluxo da matéria, ele é cíclico. Bom, conclusões entre o fluxo da matéria e da energia. O fluxo da matéria, ele é cíclico, né? Porque há reaproveitamento da matéria orgânica. Já o fluxo de energia, ele é unidirecional e decrescente. Ele não forma ciclo. A gente ainda pode falar que o fluxo de energia, ele é acíclico, não forma ciclo. Porque ele vai sempre em uma direção e ele diminui quando passa de um nível trófico para o outro. Ele é assim. Bom, gente, ficamos por aí. E aí termina a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.